Boa noite a todos. Iniciaremos nesse momento a sessão pública de preces e irradiações. Convidamos a todos a buscar um lugar tranquilo, a elevar o seu pensamento e acompanhar os trabalhadores desta noite. Sessão pública de preces e irradiações. A vibração da mente de quem ora tem o poder de iluminar consciências, de esclarecer discernimentos, trazendo soluções para diversos problemas e difíceis aparências. Caros irmãos, sejam todos bem-vindos a esta sessão de prece e irradiações. A prece é o ato de humildade que mais engrandece o espírito. É o alimento da alma, como o pão é para o corpo. Quem se afirma na prece não se entrega ao desespero e nem à revolta. A persistência da fé remove qualquer obstáculo, modifica nossas energias espirituais, fortalecendo a saúde e o equilíbrio. Elevamos nossos pensamentos ao nosso Divino Pai, para que nos conceda sua amorosa bênção, e nos envolvendo em vibrações de harmonia e luz. Imaginemos a figura serena e iluminada de Jesus, querido companheiro e irmão maior, que possa nos comunicar um pouco de sua mansidão, de sua tranquila fé, nesta hora de recolhimento e de prece. Acompanhamos com o pensamento a prece inicial. Pai nosso, que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja teu nome. Venha a nós teu reino. Seja feita a tua vontade na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento do perdão por aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre a humanidade sofredora. Assim seja. Neste momento, façamos uma prece pela família e pelos lares. Vibremos pela paz e pela concórdia no ambiente em que convivemos. Mentalizamos nossos lares, nossos familiares. Senhor Jesus, faz de nós instrumento dócil à lei de justiça no lar que nos concedeste na terra. Auxilia-nos na grande escola da família a assumir os nossos compromissos perante a lei de Deus. Utiliza-te de nossa pequena vontade na semeadura do amor, a fim de servirmos melhor nessa oficina de luz, onde lapidamos relacionamentos de existências passadas. Livra-nos dos vícios de toda ordem, que desalinham o corpo físico e desajustam a alma, trazendo dor e sofrimento ao ambiente familiar. Amigo divino, permite que as bênçãos do amor do Pai se juntem ao desejo de nossos corações e restaurem a alegria e a esperança no centro de nossa família. Ajuda-nos a construir um mundo novo dentro do nosso lar, na comunhão fraternal e afetiva com os nossos companheiros de jornada. Senhor, ensina-nos a mansidão e a candura para que nossa vida sirva de luz aos nossos familiares no alvorecer de uma humanidade mais feliz.
Oração pelos jovens. Senhor, volvemos nossos pensamentos a Ti para suplicar pelos jovens, pelas crianças, e implorar Tua misericórdia por aqueles que se deixaram levar pelos insanos caminhos do vício, por aqueles que, agora na pátria espiritual, jazem inconscientes do seu próprio estado, por aqueles que abandonaram seus lares, e hoje o remorso é chaga viva a invocar perdão. Pai, nós pedimos que a Tua luz seja o bálsamo consolador a derramar-se em suas dores, suas angústias, seus desesperos, suas saudades. Que um novo dia possa surgir em suas vidas e, como filho pródigo, possam voltar para Ti, cheios de amor e de alegria, e que essa nova aurora a descortinar-se diante de seus olhos possa ser um marco renovador em sua evolução espiritual. E para os jovens que vislumbraram a luz do caminho, te rogamos, Senhor, força e coragem, esperança e vontade de assim continuar. E ao final de nossa súplica, glorificamos a Tua bondade, desejando que a Tua bênção recaia sobre toda a juventude, sobre toda a garotada do nosso orbe terrestre, e que o alvorecer de um novo dia em suas vidas possam, jovens e crianças, encontrar uma mão amiga que os conduza pela senda do bem, descortinando-se para eles um novo viver, pleno de realizações, de trabalho, de estudo, de alegrias, de felicidades, de amizades, sentindo em Ti, Mestre adorável, o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja. Neste instante, façamos uma oração ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Vibramos por todos os necessitados, enfermos do corpo e da alma, para suportarem seus sofrimentos com fé e muito amor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornarem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelem para teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras e de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefícios daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Continuando neste clima de paz
e fraternidade, lembrando-nos daqueles que se encontram na pátria espiritual. Senhor, acolhe no mundo maior todos os espíritos que acabamos de lembrar. Sabemos que a lei de justiça alcança a todos e que, ao desencarnar, cada espírito leva como bagagem apenas os valores morais que adquiriu na vida terrena. Pai, tende piedade daqueles que daqui partiram levando o orgulho e a ingratidão, e conduze-os ao arrependimento e ao reconhecimento de suas fraquezas. Fortalece, Senhor, os que levaram da terra as marcas do amor e da caridade, dando-lhes a paz do coração e incentivando-os a prosseguirem nesta caminhada. Que os espíritos sofredores recebam as suaves vibrações que agora lhes endereçamos. Que nossos pensamentos alcancem a todos, Senhor, aliviando dores e angústias, despertando a fé e refazendo a esperança. Façamos agora uma prece pela harmonia desta casa espírita e pelo fortalecimento dos trabalhadores voluntários. Senhor, ensina-nos a santificar o trabalho nesta casa dedicada ao ideal espírita. Confiaste-nos as tarefas de redenção e agora nós te rogamos a oportunidade de exercê-las com nobreza e valor. Ajuda-nos a superar as paixões negativas e os desejos transitórios de triunfo e abrir nossos corações nesta sublime de doação em auxílio aos serviços de caridade. Que nos mantenhamos unidos para restaurar a harmonia, dissolvendo os miasmas da perturbação e os germens do desequilíbrio. Que o ambiente dessa casa fique impregnado de elementos curadores e confortadores, revestindo-se de luz intensa. Mestre, permite que prossigamos servindo em teu nome, com vigilância e disciplina, espalhando as verdades da imortalidade e da reencarnação, através do conhecimento que liberta e do amor que santifica. Aproximando-se a hora de encerramento de nossos trabalhos de preces e radiações, pedimos aos amigos espirituais que aqui se encontram, para em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e bondade infinita, para que nos dê força e orientação perfeita, para trabalharmos com proveito na sua santa vinha. Prece de agradecimento. Senhor Jesus, enquanto muitos no mundo se reúnem apenas para pedir e reclamar, inúmeros irmãos devotados à fé sintonizam contigo e procuram seguir teu comando. O Espiritismo é a grande luz que desce sobre a humanidade, apontando o rumo de uma nova era. Agradecemos pela permissão divina para renascer nesta época e poder participar da semeadura, da esperança e da luz, oferecendo à humanidade os ensinamentos para um mundo melhor. Queremos manifestar nossa gratidão por esta casa, onde podemos saciar nossa sede de amor e de claridades celestes na fonte inesgotável de teu Evangelho. Celeste amigo,
No alvorecer de uma nova era, já podemos sentir o pulsar do coração divino, estendendo suas vibrações a todo o planeta, anunciando o tempo de luz, de paz, de progresso e de fraternidade para todos nós. Louvado seja Jesus. Aproveitando este momento de paz e harmonia, vamos ouvir uma mensagem para a nossa reflexão. Do livro Jesus no Teu Dia a Dia. Quanto custa? Quanto custa perder 5 minutos para ouvir o desabafo de quem sofre? Quanto custa suportar uma ofensa para não piorar a situação do doente que agride? Quanto custa o beijo carinhoso na esposa antes de sair para o trabalho? Quanto custa fingir que não sentiu a alfinetada do irmão em desequilíbrio? Quanto custa oferecer o perdão àquele que o ofendeu no momento de ira? São atitudes que não custam nem um centavo e não trazem nenhum tipo de prejuízo material, ao contrário, acabam trazendo vantagens espirituais. Então, por que não as praticamos? São atitudes simples, ainda assim não as cometemos. Parece que nos esquecemos de que uma grande fogueira parte de pequenos gravetos, juntos dão origem ao fogaréu. Preste atenção aos gravetos da sua vida. Não custa nada, mas valem muito. São obras de caridade que não exigem dinheiro e estão ao alcance de todos. E após esses ensinamentos, para levarmos para a nossa vida, vamos encerrando esta sessão de preces, agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a Bezerra de Menezes, patrono desta casa, e demais espíritos benfeitores que auxiliaram na realização deste trabalho. Continuemos todos neste clima de tranquilidade, cuidando dos pensamentos e atitude, para que a harmonia agora conquistada seja mantida nos trabalhos que prosseguem. Permaneçamos em paz. Obrigada, meus queridos, pela doação, pela vibração, e assim nós iniciaremos a nossa doutrinária. Uma alegria enorme. Pode continuar. Fique à vontade. Seja muito bem-vindo, então, Odair, receba toda a energia desse pessoal que estava aqui se doando, receba também a energia da espiritualidade para que toque os nossos corações espíritas, para que a gente possa refletir, né? Te desejamos, então, uma excelente doutrinária. O Odair vem da Casa Aragão Bozano, lá de Passo Fundo. Realmente a energia, né, esse acolhimento foi fantástico. É tão bom a gente estar entre amigos, né? Nossa casa aqui não está tendo atividades, apenas estudos, né? Durante a época da pandemia, nós não estamos fazendo as exposições online como muitas outras casas estão fazendo, né? Então a gente se reúne para os estudos. E é bom a gente poder, então, participar das preces, participar, né, dos trabalhos conforme a gente sempre se acostumou aí durante toda a vida, né, que tanto bem nos fazem, nos recarregam espiritualmente, nos preparam para né, as reflexões e para a vida. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, agradeço também a espiritualidade pelo apoio, né, pelos amigos. E hoje nós vamos, então, refletir um pouco sobre o primeiro mandamento, sobre o mandamento, na verdade, né, que o Espírito de Verdade nos deu no capítulo 6º, item 5º do Evangelho segundo o Espiritismo,
em que ele nos diz: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo mandamento. Né? O amor é o primeiro mandamento desde sempre. Né? Desde que a primeira comunicação veio do alto, que Jesus encaminhou a terra para a humanidade, desde esta primeira comunicação, no sentido do ensino, da revelação do amor de Deus, ela trata justamente do amor. Porque Deus é o amor, né? Em toda a sua expressão, em toda a sua plenitude. Nós somos filhos do amor. E todas as revelações, elas vieram justamente para nos falar sobre isso, que nós precisamos nos reconectar à nossa essência, a essência do Pai que está em nós, que é o amor. Que o momento em que nós amarmos efetivamente, nós estaremos já muito elevados espiritualmente em relação àquilo que nos encontramos, e tudo mais que fizermos na nossa vida também refletirá esse amor que estará em nós. Então, o que aconteceu ao longo da história das revelações? Vamos começando mais especificamente lá com Moisés, né? Já naquela época, Deus trouxe, através de Moisés, o mandamento do amor. Lá estava nos 10 mandamentos: não matarás, entre outros, muitos mandamentos que nos orientavam a bem proceder e a amar. E o que acontecia conosco naquela época, nós que lá estávamos, naquela oportunidade? Nossos corações ainda eram muito duros, ainda éramos também de um desenvolvimento intelectual bem rudimentar, e precisamos adaptar, então, aquela revelação ao nosso coração e ao nosso entendimento. Então, criamos leis humanas que contrariavam a lei divina. A lei divina dizia: não matarás, ame. E nós, através das leis humanas, então, naquela oportunidade, criamos o apedrejamento como forma de castigo às pessoas que transgredissem certas normas humanas que eram por nós estabelecidas. Quando Jesus veio à Terra, trouxeram a ele a mulher adúltera e pediram, né, se deveriam atender à lei de Moisés. E justamente falaram a lei de Moisés, porque não era a lei de Deus, era a lei dos homens. Né? Então, como que você pode desatender a lei divina para atender a lei humana? Mas é assim que nós procedemos. Quando Jesus esteve conosco, ele foi interrogado: qual o maior mandamento? E ele disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí estão toda a lei e os profetas. Então, mais uma vez, nos foi dito que o amor era o caminho, que o amor era o mandamento, que o amor era a lei. E nós, mais uma vez, distorcemos o ensinamento. Nós estávamos lá, na época das cruzadas, na época das fogueiras, na época, né, de todos, da Inquisição, todas as guerras religiosas e guerras em geral, né, desobedecendo ao mandamento. Tanto aquele primeiro que dizia não matarás, quanto a este que diz ama. Na verdade, o primeiro, o não matarás, era apenas uma forma de trazer o ama, né, de uma forma que nós, naquela oportunidade mais recuada, pudéssemos entender. E lá nós não entendemos. E hoje nós temos a terceira revelação, que é o Espiritismo, que é o Consolador, e ele nos traz mais uma vez: ama, amai-vos uns aos outros. E ajunta a questão do estudo. Mas o estudo, ele é uma ferramenta para que nós possamos entender o amor, para que nós possamos entender melhor a Deus, já que só com o mandamento, só com o pedido, só com, né, a orientação de amar, nós não conseguimos. Então, a espiritualidade nos orienta a estudar. Então, estude por que você precisa amar. Mas ame, porque o amor é que importa. O amor é que vai te trazer a evolução. O estudo é importante como ferramenta para a finalidade, que é o amor.
Então, quando o mestre da lei judaica, Saulo, ele conheceu a doutrina de Jesus, ele, através do seu altíssimo conhecimento da lei mosaica, ele não foi tocado em seu coração. Ele usou o seu conhecimento para perseguir a Cristo, para perseguir os cristãos, que era uma manifestação do amor. Jesus, sim, ele era o amor encarnado. E aqueles que lá estavam com ele conseguiram, durante um bom tempo, fazer a sua imitação, conseguiram imitar o mestre. E é por isso que hoje nós temos o cristianismo que está espalhado por todo o globo, porque quando as pessoas viam o amor que era exemplificado por aquelas pessoas, que eram os cristãos, se maravilhavam, né? Eles percebiam, né, e conseguiam absorver essa maravilhosa energia, essa energia do Pai que está dentro de cada um de nós através da centelha divina que existe, que reside no nosso espírito, e eles se iluminavam com esse amor, eles passavam a conhecer através da exemplificação dos discípulos e todos os cristãos que estavam naquele momento amando verdadeiramente. Só que isso durou um tempo e depois a grande massa dos convertidos novamente adaptou a mensagem divina aos seus afazeres, aos seus gostos, a sua forma de ver o mundo. E é bem importante que nós estejamos hoje falando sobre essa questão, para que nós espíritas não caiamos na mesma situação, na mesma problemática de utilizarmos demais o intelecto para justificar a nossa falta de amor. Foi muito boa, né, toda a oração, mas especialmente aquela parte que falava, né, de não revidar, de perdoar, porque isto é o amor. Quando nós amamos, nós nem percebemos quando alguém, de alguma forma, está tentando nos atingir. Nós simplesmente vivemos o nosso mundo íntimo de amor, né? E distribuímos aquilo que temos dentro de nós. Da mesma forma, quando não amamos, quando ainda cultivamos em nós pouco amor. O que tem dentro de nós, não sendo o amor, é a falta de amor. O orgulho, o egoísmo, todas essas não virtudes, esses defeitos que nós ainda, essas impurezas, imperfeições que nós ainda carregamos. Então, nós precisamos preencher o nosso espaço interno, o nosso íntimo, de amor, porque onde está preenchido de amor, não tem espaço para outra coisa. E Paulo, então, quando realmente foi tocado em seu coração pelo amor de Deus, pelo amor do Mestre, pelo amor de Jesus, ele, compreendendo a realidade que não são as palavras, as letras, o conhecimento que salva, é o amor que salva. Ele disse: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ou seja, um som vazio, um som, né? As palavras, o conhecimento é vazio sem o amor, porque só o amor dá sentido, preenche de significado a nossa vida, todas as coisas. Ele disse também: ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Então, ele compreendia perfeitamente que muitas vezes nós podemos fazer coisas boas com más finalidades, com maus objetivos. Eu posso, percebendo, né, que agi mal, que não fiz as coisas que deveria, cair em remorso e procurar, então, de alguma forma, me redimir fazendo obras boas. Claro, são boas e têm seu valor, mas não são feitas por amor, elas são feitas para encobrir a falta de amor. Então, nós precisamos nos atentar a isso, porque quando nós chegarmos no mundo espiritual, tudo estará descoberto, tudo estará revelado para nós,
como já o é para aqueles que lá habitam, para os nossos mentores, os nossos guias, todos aqueles amigos que estão lá torcendo por nós, trabalhando pelo nosso sucesso no nosso plano reencarnatório. E quando nós retornarmos ao plano espiritual, ninguém vai questionar se nós fizemos isso ou fizemos aquilo. Simplesmente nós estaremos totalmente a descoberto. Tudo que nós somos estará visível. O que nós somos, não o que nós temos, não o que nós fizemos, mas aquilo que nós conseguimos amealhar de luz em nós mesmos. Aquilo que nós conseguimos juntar de tesouro em nosso espírito, tesouro de amor, tesouro de conhecimento. Também é importante mais uma reflexão de Paulo, que ele nos diz assim: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Paulo fala aqui do momento da desencarnação, do momento do retorno à pátria espiritual. Que agora nós vemos apenas um reflexo obscuro, nós não vemos a realidade como nós somos. Muitas vezes nós nos achamos que estamos muito bem, né? Que vamos diretamente às esferas resplandecentes, né? Mas muitas vezes essa não é a realidade da nossa iluminação interior. Não é a realidade daquilo que conseguimos de luz através da nossa evolução. Então ele nos diz: agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma que sou plenamente conhecido. Ou seja, nós somos plenamente conhecidos pelo mundo espiritual. E nesse caso, não apenas pelo superior, pelo inferior também. Eles nos conhecem plenamente e nós, muitas vezes, nos enganamos de propósito em relação a nós mesmos. Então, nós precisamos ter reflexão diária sobre os nossos atitudes. Nós precisamos fazer o que Santo Agostinho, na questão 918, nos recomendava para conseguirmos melhorar. Fazer a reflexão de forma honesta, de forma verdadeira, de forma amorosa também. Porque precisamos nos perdoar, acima de tudo, para poder, no dia seguinte, termos forças de poder tentar fazer melhor. Né? Mas um pequeno trecho de uma comunicação que consta do Evangelho segundo o Espiritismo. Meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem, por meu intermédio, amai muito, a fim de seres amados. É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixardes o invólucro terrestre. É isso que nós viemos fazer aqui. Nós viemos nos espiritualizar, nós viemos evoluir. E o conselho que nos é dado é amar. É muito amar. Então, nós precisamos estar sempre muito atentos a essa questão. Se nós estamos conseguindo melhorar, aumentar a nossa amorosidade, a nossa paz interior, a nossa harmonia com o nosso irmão, principalmente nos momentos de dificuldades, nos momentos em que algum tipo de conflito parece inevitável, mas o amor entra em ação e o conflito é evitado. Por quê? Porque a maioria dos conflitos são brigas do ego, do meu ego com o teu ego. E aonde o amor entra, o ego não persiste. Então, nós poderemos efetivamente fazer aquilo que é necessário à nossa evolução. Chico era evoluído não porque fosse uma sumidade de inteligência, mas porque ele era amorosidade pura. Divaldo também é uma pessoa extremamente inteligente, assim como Chico também o era, mas o que se destaca nele é a sua abnegação, seu amor,
seu trabalho no bem, porque o amor, ele se exprime em todas as coisas que nós fazemos. Não existe, eu vou fazer um ato de amor. Todos os atos que nós fazemos estão impregnados daquilo que nós temos dentro de nós. Se dentro de nós temos o amor, todos os atos que nós praticamos são atos que estão impregnados deste amor. Então, desde eu abrir uma porta para alguém que precisa, desde dar uma informação a uma pessoa que pede, desde dar um prato de comida àquele que necessita, todo e qualquer ato que nós fizermos, um ato de amor. Até mesmo uma advertência, quando necessário for, advertir alguém de alguma coisa, fazendo isso de uma forma extremamente amorosa, para que aquela advertência seja bem recebida e possa fazer os efeitos necessários. Então, nós precisamos entender que a questão básica é o amor. E nós dedicamos largo tempo a muitas atividades dentro da casa espírita e dentro da nossa vida como um todo, né? Nós aqui em casa, eu, minha esposa, nós antes da pandemia tínhamos muitas atividades, tanto no Centro Espírita quanto no Movimento Espírita, na União Municipal Espírita, nos eventos da FERGS, em uma multiplicidade muito grande de eventos que nós tínhamos, que nós participávamos. E a pandemia nos forçou a não ter mais essas atividades, né? Nos recolhermos dentro do nosso lar. E quando nós nos recolhemos e começamos a procurar o que fazer, já que agora não podíamos mais fazer o que estávamos acostumados, nós começamos a estudar o Evangelho, começamos a estudar as obras de Divaldo Franco, como Mãe Cedo numa Nova Era, e a trilogia que envolve, junto com Perturbações Espirituais, junto com agora me foge o nome do outro livro, mas são 3 livros que falam sobre a transição planetária. A transição planetária é o outro livro. E aí, fazendo essa leitura, esse estudo em grupo, online, nós percebemos quanto nós aprendemos, o quanto nós trocamos de conhecimento uns com os outros, tanto na leitura do Evangelho, no seu estudo, tanto na leitura das obras. Também fizemos estudos sobre a série psicológica de Joana de Ângeles, e aí nós percebemos que realmente nós estávamos em falta com o estudo. Nós estávamos fazendo muitas atividades e não estávamos estudando o suficiente. E ao mesmo tempo também refletindo sobre as obras, refletindo sobre os estudos que fazíamos, percebíamos também que a nossa amorosidade não estava sendo bem cuidada. Não se estava tendo, né, em virtude de um excesso de atividades, um excesso de coisas externas, o cuidado necessário, nem com o estudo e nem com a amorosidade que a gente precisa cultivar diariamente, que a gente precisa ter um cuidado muito grande para podermos, então, estar nos elevando, né? Então, havendo os estudos espíritas desenvolvidos em vós a compreensão do futuro, uma certeza tendes, a de caminhardes para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. Por isso deveis elevar-vos bem alto, para julgardes sem as constrições da matéria, e não condenardes o vosso próximo sem terdes dirigido o pensamento a Deus. Está no capítulo 11º, amar o próximo como a si mesmo, lei do amor. Então, quem dirige o pensamento a Deus, antes de julgar o próximo, não julga o próximo, porque Deus é amor, e o amor não julga. O amor nada espera, como disse Paulo. Então, nós precisamos estar sempre imbuídos da procura do amor, e também imbuídos do estudo, para que possamos encontrar os melhores caminhos para chegar a este amor que nós ansiamos e que precisamos. E precisamos estar também muito focados no nosso íntimo, no nosso interior. Termos o nosso tempo para refletir.
termos o nosso tempo para trocar ideias com as pessoas próximas, dentro da casa ou mesmo num grupo, como a gente faz hoje, no grupo virtual, no grupo online, que facilita muito, porque não envolve o deslocamento, a perda de tempo no trânsito, a preparação, e que nós conseguimos aproveitar esse tempo realmente refletindo e estudando. Então, agora, nós vamos falar brevemente sobre a comunicação, né, de Frederico Figner, que é o irmão Jacó, que foi esse espírito que, ao chegar no mundo espiritual, percebeu que não tinha conseguido construir dentro de si aquilo que era necessário, de amorosidade, de luz, de conhecimento. Ele percebeu que tinha feito muitas atividades exteriores. Ele foi importantíssimo na organização, né, da editora da Federação Espírita Brasileira, a questão da impressão dos livros do Chico Xavier e de tantos outros, da divulgação do espiritismo, trabalhou na sua casa espírita, em diversas atividades, e muito ele executou externamente. Só que, então, ele chegando no mundo espiritual, ele percebeu que não tinha conseguido construir, edificar dentro de si mesmo tudo aquilo que ele achava que tinha conseguido. Então, ele nos fala, a luta continua. Enquanto no corpo não formulamos a ideia exata do que seja a realidade além da morte, ainda mesmo quando o Espiritismo nos ajuda a pensar seriamente no assunto, de balde tentaremos calcular relativamente ao futuro depois do sepulcro. Os quadros sublimes ou terríveis no plano externo correspondem, de alguma sorte, à nossa expectativa. Contudo, os fenômenos morais dentro de nós são sempre fortes e inesperados. Antes da passagem, tudo me parecia infinitamente simples. Então, o que ele nos fala? Ele nos fala que a dificuldade dele não foi externamente. A parte exterior, aquilo que ele encontrou lá, não fugiu muito daquilo que ele esperava. Mas que o problema dele foi interior. Os fenômenos morais dentro dele foram fortes e inesperados. Não passaria a morte de uma mera libertação do espírito e mais nada. Seguiria a nossa alma para esferas de julgamento, de onde voltaria a reencarnar. Quantos conflitos, porém, entre o aparecimento e a desagregação do veículo carnal? Quantas lições entre a infância e o declínio das forças físicas? Reconheço presentemente que as dificuldades não são menores para a alma liberta dos mais pesados impedimentos do plano material. Ou seja, perder o corpo de carne, deixar o corpo de carne no plano material, não nos transforma, não muda a nossa essência, não muda aquilo que somos, mas nos mostra coisas que talvez nós não queríamos enxergar quando estávamos aqui encarnados, e por estarmos acobertados pelo corpo material, conseguimos nos ocultar a nós mesmos. Só que chegando lá no plano espiritual, não temos mais como fugir de nós mesmos, né? Então é muito importante nós entendermos que os conflitos e as lições que nós vivenciamos aqui na matéria são o mais importante. Muitas vezes nós fazemos muitas atividades exteriores, tanto dentro da questão do espiritismo, dentro do mundo espírita, da casa espírita, ou até mesmo no nosso trabalho, em algum tipo de atividade que nós temos, para fugir do encontro conosco mesmos, para não ficar e não dar atenção ao nosso íntimo, aquilo que dentro de nós pede, suplica a nossa atenção. E lá dentro, se nós vamos olhar, nós vamos ver que muitas vezes o que nos falta é esse amor, que é o primeiro, que é o mandamento maior, que é o resumo de todos os mandamentos, porque quem consegue construir o amor dentro de si tem tudo. Tem a paz, tem a felicidade,
tem a luz. Tem o conhecimento também, porque muitas vezes nós lemos e não entendemos, nós estudamos e não compreendemos. Jesus falava isso, né? Tem o que ele falava por parábolas, porque as pessoas iam ouvir, mas não iam compreender. Porque para você compreender a essência do conhecimento espiritual, que é amor, se você receber qualquer lição, qualquer palavra, qualquer texto, você consegue manipular esse sentido se você não tem o amor como chave para entender o significado real. O amor é que nos dá essa chave. Porque mesmo na doutrina espírita que não tem nenhuma alegoria, que não tem nenhum dogma, que não tem nada a nos dificultar a compreensão, muitas vezes nós lemos, estudamos as lições limpas e transparentes, claras, luminosas, mas na hora de colocar em prática, não acontece. Por quê? Porque nos falta a chave, que é o amor. Né? Vamos ver aqui. Acreditei que o fim das limitações corporais trouxesse inalterável paz no coração, mas não foi bem assim. No fundo, em nossas organizações religiosas, somos uma espécie de combatentes prontos a batalhar à distância de nossa moradia. E quando nos julgamos de posse da vitória final, tornamos ao círculo doméstico para enfrentar individualmente a mesma guerra dentro de casa. Então, o que ele nos fala aqui? Que nós, de certa forma, realizamos uma fuga de dentro de nós mesmos, vamos nos refugiar dentro da organização religiosa, né, batalhar dentro da organização religiosa, né, para nos ocultar do nosso real campo de batalha, que é no nosso círculo doméstico, dentro de nós mesmos. Jesus dizia, né? Ora a Deus no íntimo do teu lar, no seu aposento íntimo. Esse aposento íntimo não é o quarto, não é qualquer parte da tua casa, é o teu coração. Lá dentro é nosso campo de batalha. É lá, dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito, é que nós precisamos fazer as reformas que são necessárias para que nós possamos atingir aquilo que nós queremos, de evolução, de amorosidade, de paz, de felicidade. Né? Somos, então, filhos da turba distraída. Chega, no entanto, o momento em que a morte nos reconduz à intimidade do lar interior. E se não houve de nossa parte a preocupação de construir aí dentro um santuário para as determinações divinas, quantos dias gastaremos na limpeza, no reajustamento e na iluminação? Então, ele nos pede, né, que nós possamos gastar mais dias dentro do nosso santuário íntimo, para que nós possamos limpar, reajustar e iluminar o nosso coração. Nós verifiquemos o que nós fazemos. Precisamos fazer coisas externas. Precisamos dar vazão a muitas coisas dentro do espiritismo, na nossa vida material, na nossa vida profissional, mas não podemos descuidar do nosso íntimo, do nosso coração, do nosso espírito. Ó, meus amigos do espiritismo, que amamos tanto, é para você, membros da grande família, que tanto desejei servir, que grafei estas páginas, sem a presunção de convencer. Não se acreditem quitados com a lei por haverem atendido a pequeninos deveres de solidariedade humana. Nem se suponham habilitados ao paraíso por receberem a manifestação de proteção de um amigo espiritual. Ajudem a si mesmos no desempenho das obrigações evangélicas. Então aqui Jacó, irmão Jacó, nos chama, né? Nos conclama a que nós possamos sair da zona de conforto, a não confiar, né, no auxílio dos amigos espirituais, porque eles vão nos auxiliar, mas não é isso que vai nos elevar a patamares que nós desejamos. O que vai nos elevar é o amor. E claro, quando eu amo, todas as minhas atitudes são de amor,
todas elas vão construir frutos. Como disse Jesus, né? É pelo fruto que se conhece a árvore. Então, quando uma árvore ela é amorosa, ela vai dar frutos em grande quantidade. Agora, quando uma árvore ainda não tem o amor necessário, ela não é tão robusta, ela não é tão frondosa, ela não é tão forte, volta e meia, nós podemos nos dar conta e fazer uma ou outra obra boa, uma ou outra obra no bem. Mas não conseguiremos nunca fazer todas as obras no bem que um coração verdadeiramente amoroso e iluminado faria. Porque um coração verdadeiramente amoroso e iluminado, ele vai fazer o bem a cada respiração, a cada ato, a cada pensamento, a cada olhar, a cada momento. Então ele continua nos dizendo: o Espiritismo não é somente uma graça recebida, também a necessidade de nos espiritualizar para as esferas superiores. Depois de muitos anos nas lidas da doutrina, estou recompondo a aprendizagem a fim de não ser o companheiro inadequado ou o servo inútil. Então, ele chegou no plano espiritual e se percebeu inadequado, ou seja, que ele não estava harmonizado com o ambiente em que ele se encontrava. Ele foi levado a uma colônia espiritual, num lugar muito bom, mas ele se sentia mal lá, porque ele não estava em harmonia com o ambiente. Aí ele foi, digamos, pela extensa folha de serviços dele, no espírito, ele foi levado, né, a lugar que talvez ele ainda não merecesse. E lá ele se achava um pouco um peixe fora d'água, né? Então ele se achava inadequado ou inútil. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos pedir a Jesus que nos fortaleça, como ele está nos dizendo aqui. Pedindo a Jesus nos fortaleça a todos no trabalho, a que fomos conduzidos de modo a entendermos, além de nós, as bênçãos que nos felicitam. Rogo também ajuda para mim mesmo, a fim de que a divina luz me esclareça e auxilie, dentro do novo caminho de trabalho e elevação. Vejamos bem, ele trabalhava dentro da doutrina espírita. Muito tempo trabalhou. Só que agora ele diz que está num novo caminho. Que esse caminho que ele passou a trilhar é um caminho interior. Um caminho íntimo de construção do amor e da elevação. De uma certa forma, tem uma frase de Madre Teresa de Calcutá que resume aquilo que eu procurei colocar através dessas reflexões da noite de hoje. Deus não perguntará quantas coisas boas você fez na vida, e sim, quanto amor você colocou naquilo que fez. Claro que Deus não nos pergunta nada, né? Mas mais ou menos essa é a grande pergunta que nós precisamos nos fazer. O importante não é fazermos algumas coisas boas, é colocarmos amor em tudo o que fizermos. Pois assim, todas as nossas atitudes serão boas. Para concluir a nossa reflexão da noite de hoje, falando sobre o amor, vamos trazer uma oração daquele que, segundo Joana de Ângeles, era o perfeito imitador de Jesus. E Jesus era o amor encarnado, então temos aqui Francisco de Assis como, né, um apóstolo do amor. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito obrigado, meus queridos irmãos, pela oportunidade. Espero que possamos cultivar o amor nos nossos corações, pois assim tudo mais nos será acrescentado.
Boa noite, fiquem com Deus. Boa noite a todos, então, e nós te agradecemos, Odair, pela excelente reflexão e convidamos a todos, então, para continuar com esta bela oração de Francisco de Assis. Vamos deixar sobre esta reflexão, exatamente sobre esta oração. Uma boa noite a todos. Boa noite. Um dia com Francisco de Assis. Neste mundo de tanta ostentação e aparências, onde muitas vezes perdemos a vida em busca de riquezas e glórias terrenas, minha alma busca a figura de Francisco de Assis, um dos espíritos mais iluminados que esteve entre nós. Sua vida foi um hino de amor e de paz entre os homens, uma história que jamais se apagará da face da terra. Muitas cidades levam o seu nome, muitas biografias foram escritas sobre sua pessoa. Centenas de religiosos ainda seguem seus passos. Vários grupos ecológicos se criaram, inspirados em sua vida. Canções foram compostas em sua homenagem. Tudo isso porque Francisco não foi um teórico do amor. Antes, viveu-o em toda a sua plenitude. Fugiu da ribalta tão comum aos que usam a religião para a própria promoção. Deu de ombros ao poder e deixou de lado uma vida de luxo e ostentação que seus pais poderiam lhe oferecer. Buscou a simplicidade de viver, coisa que o mundo moderno parece ter esquecido. Sinto que tornamos a vida mais difícil, cheia de regras, convenções, etiquetas, necessidades irreais. E Francisco foi muito feliz com tão pouco. O santo de Assis não foi um homem triste, que vivia trancado nos templos religiosos, cercado de livros e dogmas. Seu templo era a natureza, seus irmãos eram todos os que cruzavam seu caminho, inclusive os animais. Seu ritual era o amor, a fraternidade e a alegria. Como Francisco era alegre, parecia criança. Sinto que perdemos nossa criança interior em alguma quadra da vida. Somos adultos demais, indivíduos fechados, carrancudos. O irmão de Assis nos ensina a resgatar a criança interior. Como esse espírito franciscano nos faz falta. Todavia, poderemos seguir seus passos, porque o pobrezinho de Assis é a demonstração de que a vivência do Evangelho não é uma utopia. Ela é possível, é real. A conhecida oração de Francisco é um roteiro de felicidade que poderá ser aplicado em nossos dias. Em sua oração, o sol de Assis pede a Deus que o transforme em instrumento da paz. Quanta beleza! Ser instrumento da paz. Será que temos sido instrumentos da paz? Ou temos sido instrumentos da guerra, do ódio, da calúnia,
da maledicência? Eu tenho me perguntado a esse respeito e verifico que muitas vezes deixei de ser o instrumento da paz. Se nos omitirmos com o bem, o mal crescerá. Mas se agirmos com paz, o mal desaparecerá. Só existe o mal porque ainda não somos bons o bastante. O mal é a ausência do bem. A guerra é a ausência da paz em nosso interior. Isso porque ainda acreditamos na força da violência, na vingança e na superioridade de uns sobre os outros. Francisco é o doce convite para que nos transformemos em instrumentos da paz na família, onde muitas vezes somos motivo da desunião. Que nos transformemos em mensageiros da paz no trabalho, na via pública, no grupo religioso, na política, enfim, onde estivermos. E como poderemos ser esse instrumento da paz? Francisco nos ensina a levar amor aonde houver ódio, a levar perdão onde houver ofensa, a semear união onde houver discórdia, a levar fé onde houver dúvidas. Sugere-nos a levar a verdade onde houver o erro, o bálsamo da esperança onde houver desespero, a plantar alegria onde a tristeza fez ninho, e onde houver trevas, que acendamos a luz do amor. Eis o caminho da felicidade proposto por Francisco, o ser que mais se aproximou do amor depois de Jesus. Despertemos para esse sublime convite e nossa vida também será um hino de alegria e paz.